Primeiro, gostaria de agradecer a organização do evento, ao meu programa de pós-graduação, a minha orientadora Georgia Mitrano. E eu trouxe hoje para essa comunicação um texto sobre a arte como terceira revolta em Camus, o título do meu texto. Vou fazer uma leitura linear com alguns comentários. Então, começando, introduzindo o meu texto, essa comunicação ela pretende apresentar um viés entre arte e revolta na obra de Camus, utilizando para tal o capítulo Revolta e Arte, que fica no final do livro O Homem Revoltado. Este ensaio, O Homem Revoltado, ele traz três possibilidades de revolta em Camus. A revolta artística vem por último no livro. Antes disso, ele traz a revolta metafísica e a revolta histórica. A revolta metafísica, ela se apresenta em um contexto onde a criatura se rebela contra o Criador e tem como contexto a morte de Deus. A partir dessa morte de Deus, a gente tem o triunfo do homem. A revolta histórica, por sua vez, ela nos remete a um cenário no qual o niilismo, que se instala após a morte de Deus, penetra o homem em sua moral e os leva, ou pelo menos tem como consequência, revoluções que, por fim, pode degringolar em formas de terror, como Camus traz aqui no livro. E, por fim, a artística, que é o que interessa esse texto, que parece trazer coerência ao mundo dos homens. A arte em Camus ela se apresenta como uma possibilidade de resistência a toda insensibilidade e horrores presentes em seu tempo. O artista, na obra de Camus, ela se mostra como exemplo daquele homem que vive o absurdo em sua expressão máxima, que decide colorir o vazio e a ausência de sentido da vida e, por isso, resiste e decide viver os mundos desenhados por si até que a morte encerre esse confronto no qual o homem nasce derrotado. Desta arte, pretendo analisar e apontar de que maneira a arte pode levar o revoltado a um estágio onde, mesmo com a derrota decretada, o homem possa criar e viver bem o seu mundo. Afinal, conforme Camus pontua, é preciso imaginar Sísifo feliz. A arte, todavia, não se apresenta como refúgio do homem diante do absurdo de sua existência, mas sim como via de manifestação de um forte descontentamento do artista perante o mundo inóspito que o confronta. E mais ainda, se revela como um meio, um caminho no qual o homem segue para tentar alcançar uma unidade harmônica do seu mundo. Passo aqui a uma consideração sobre o lugar reservado à arte na história da filosofia, do exílio à revolta. Camus, ao abordar o lugar da arte do artista, nos rememora quais as zonas ocupadas pela arte na história da filosofia, a começar por Platão, que exila a arte de sua república sob a acusação de que ela afastaria o homem da realidade, isto em função de seu caráter mimético. Para Rousseau, a arte se apresenta como uma corrupção acrescentada à natureza pelo homem. Quanto aos niilistas russos, citados por Camus, Pisarev e Nekrasov, proclamam a decadência dos valores estéticos em favor dos valores pragmáticos, consideração que o Camus também faz em relação à literatura norte-americana. Ele a acusa de pragmatismo. Marx, por sua vez, atribui à arte de cada tempo histórico a expressão dos valores privilegiados da classe dominante daquele período, reconhecendo, portanto, uma única arte, a arte revolucionária, trazendo então a arte para o centro das pautas revolucionárias. Já em Camus, a arte não serve a um propósito, a uma finalidade, no sentido utilitarista, basta que ela seja e que busque dar forma ao impossível. Ao relacionar a arte e revolta, Camus afirma que, em toda a revolta, se descobrem a exigência metafísica da unidade, a impossibilidade de apoderar-se dela e a fabricação de um universo de substituição. A revolta, de tal ponto de vista, é fabricante de universos. Isso também define a arte. Ou seja, a arte e revolta aqui se revelam como dois caminhos para que possamos fabricar universos que pretendam efetivar a busca por unidade, essa incansável busca humana. Camus, no decorrer do seu capítulo, se dedica especialmente a um tipo de arte, o romance. E, passando aqui a arte e romance, o Camus, ao tratar do gênero romance e sua vinculação com a arte, ele inicialmente já distingue uma literatura de consentimento e a literatura dissidente, aqui se referindo ao período em que começa a se consolidar o romance enquanto gênero literário.
E nessa ocasião ele atribui o desenvolvimento e o amadurecimento do gênero romance à literatura dissidente, na modernidade, a partir dos tempos modernos. Contexto também onde se dá a insurgência de um movimento crítico revolucionário. Por essa razão, Camus enfatiza que o romance nasce ao mesmo tempo que o espírito de revolta e traduz no plano estético a mesma ambição. Mais adiante, o autor chama a atenção para os esforços da literatura em criar universos fechados ou tipos acabados. Reside aqui um exemplo da busca pela totalidade pertinente às artes. As críticas ao romance, trazidas por Camus, ele traz críticas ao romance, especialmente uma crítica da crítica revolucionária ao senso comum. Nesse momento, o Camus chama atenção para dois caminhos que se cruzam num certo desmerecimento do gênero romance em sua relação com a realidade. De um lado, a crítica revolucionária condena o romance puro, na medida em que nota nesse gênero a evasão de uma imaginação ociosa. Por outro lado, pode-se perceber no senso comum, ainda que de forma velada, também um forte entendimento de que o romance não leva em conta as realidades da existência, apontando, portanto, uma ruptura entre o romanesco e a vida. Nesse sentido, essas duas linhas unem-se na acusação de que o romance é um mero exercício de evasão. Mas do que, então, o romance procuraria fugir, né? E se é possível fugir pelo romance? Há um consenso de que o universo romanesco pode se dar ao deleite de ser constituído de uma leveza que não se verifica no mundo real. Mas como o gosto pela evasão não basta para explicar a complexidade do mundo romanesco, há de se levar em conta que a atividade romanesca supõe uma espécie de recusa do real, mas que tal recusa não pode ser compreendido como uma simples fuga. Para exemplificar esse movimento, Camus interroga: deve-se ver nisso o movimento de retirada da bela alma, que, segundo Hegel, cria para si própria, em sua ilusão, um mundo factício em que só a moral reina? Essa é a pergunta levantada por Camus. Após levantar tal questão, Camus aponta uma contradição. O homem recusa o mundo como ele é, sem desejar fugir dele. E por quê, né? Segundo o autor, em grande maioria, somos apegados a este mundo, não queremos nos desfazer dele. Contraditoriamente, sofremos por não possuí-lo suficientemente, nos tornando estranhos cidadãos no mundo, exilados na nossa própria pátria. Toda realidade, salvo alguns instantes, nos é incompleta. Os homens que correm como a água de Tântalo, ele cita, né, para uma embocadura ainda desconhecida, têm ânsia em poder conhecer a embocadura, dominar o curso do rio, entender, enfim, a vida como destino, eis sua verdadeira nostalgia, no mais profundo de sua pátria. É isso que o homem almeja, né? Chegar a esse fim, a esse destino, para poder possuir e ter essa dimensão da totalidade de sua existência. Todavia, essa visão que no âmbito do conhecimento nos reconciliaria, enfim, com nós mesmos, só pode nos aparecer, se é que aparece, no momento fugaz da morte, em que tudo se consuma. E por isso, para existir no mundo, por sua vez, é preciso nunca mais existir. Tendo aqui isso se pensarmos na existência como consumação do nosso desejo de unidade, que só pode ser realizado no momento fugaz da morte. Camus, ao tratar dessa busca humana incansável por coerência e unidade no mundo, destaca a inveja como consequência dessa busca, ressaltando com isso que a inveja que os homens sentem uns dos outros se devem ao fato de dotarmos de arte a existência do outro, pois como observadores podemos perceber apenas os contornos daquela existência. Com isso, nós a romanceamos, atribuindo a essa existência uma unidade e coerência que ela não possui. Segundo Camus, cada qual procura fazer de sua vida uma obra de arte. Isso porque, ao romancear nossas vidas, dotá-la de arte, podemos ter a possibilidade de dotá-la também de unidade, de coerência, totalidade, harmonia, etc. Ou seja, tornar a vida mais leve. Nesse processo, passamos por outro problema, o desejo de durar e a necessidade de posse. O primeiro pode ser percebido no amor, que obstinamos vida eterna, no pavor que alguns possuem, não em relação ao sofrimento, mas na sua esgotabilidade. Pois na falta de uma felicidade inesgotável, um longo sofrimento constituiria ao menos um destino. E é o destino que tanto queremos ver o final, né? O que vai dar. Em suma, o homem quer durar, visto que sua insaciável necessidade de durar
poderia compreender melhor o sofrimento terrestre. Quanto ao desejo de posse, este se revela como outra forma de desejo de durar, na medida em que a vida, deste ponto de vista, é sem estilo, e o homem vaga em busca de sua forma, sem nunca encontrá-la. Portanto, o homem dilacerado persegue em vão essa forma que lhe daria os limites entre os quais ele seria soberano. A busca aqui é pela reconciliação com o mundo, como Camus aponta que uma única coisa viva tem a sua forma nesse mundo e ele estará reconciliado. Então, por isso aqui esse desejo de posse, né? De poder ter soberania sobre o outro, porque assim você consegue ter o controle ali daquele outro e, com isso, compreender ali em sua totalidade, ou talvez dar uma forma àquilo. Não basta viver, é preciso de um destino, e sem esperar pela morte. E é isso que faz os grandes romancistas, né? Essa questão a necessidade que temos de um destino para poder ter uma dimensão de unidade, de totalidade, já que o Camus coloca, né, que esse homem persegue até a desembocadura e só seria possível no momento fugaz da morte, mas nós não queremos morrer, nós queremos durar para poder manter essa tensão que há entre homem e mundo, né? Manter esse sentimento de absurdo, né? Manter esse sentimento de revolta. E isso é feito, então, pelos grandes romancistas, porque em um grande romance você vê o fim da história sem precisar ter que morrer. Você tem um destino sem ter que morrer. O romance como realização do destino humano, então, é o próximo passo do texto. Entendemos até aqui que o homem vive em uma busca insaciável pela coerência, pela unidade, pela totalidade e pela forma deste mundo. E que, para tal, busca formas ou atitudes que possam conferir à sua vida a unidade que lhe falta. E a arte se faz presente nessa busca. Até então trazida aqui na forma de romance, pois possui a capacidade de trazer unidade e coerência ao mundo. O Camus ele vai falar de outras artes, mas aqui, o foco nesse capítulo ele foca muito em romance, né, pela essa capacidade de dar essa compreensão do destino final. Nesse sentido, o romance se revela como um universo em que a ação encontra sua forma, em que as palavras finais são pronunciadas, os seres entregues aos seres, em que toda vida passa a ter a cara do destino. O mundo romanesco não é mais do que a correção deste nosso mundo, segundo o destino profundo do homem. Nós romanceamos os personagens, nos romances os personagens seguem até o fim o seu destino e eles terminam aquilo que nós nunca poderemos terminar, porque só se daria no momento fugaz da morte. E o Camus entra depois em outro contexto, que é estilo, no passo seguinte, em que ele fala sobre revolta e estilo. Camus apresenta ao leitor as contradições da arte realista e da arte formal. Primeiro, a arte realista, na medida em que protagoniza uma recusa total a uma perspectiva privilegiada que só a criação artística pode oferecer, renuncia à exigência primeira da criação artística. Já a segunda, por se tratar de uma evasão formal da realidade e recusa total dos elementos que a integram. Ela se mostra, então, incapaz de se realizar. Isso porque, conforme Camus pontua, o formalismo pode chegar a esvaziar cada vez mais de conteúdo real, mas há sempre um limite. E ele cita o exemplo da geometria pura, né? A que chega, às vezes, a participar aí de pinturas abstratas, né? Ela exige ainda do mundo exterior, pelo menos, as suas cores, né? E as suas relações de perspectiva. Então, não teria, né? O formalismo ele pode esvaziar a arte de realidade, mas ele ainda precisa de alguma coisa, nem que seja as cores do mundo. Conforme o autor, o artista realista e o artista formal buscam unidade onde ela não existe, seja no real, em estado bruto, ou na criação imaginária, que acredita expulsar toda e qualquer realidade. Mas então, como Camus concebe a unidade na arte? Aqui entramos no conceito de estilo. Para Camus, a unidade surge no fim da transformação que o artista impõe ao real. A correção que o artista realiza com sua linguagem e por meio de uma redistribuição de elementos tirados do real, chama-se estilo, e dá ao universo recriado sua unidade e seus limites. É por isso que, em todo revoltado artístico, o estilo visa dar ao mundo sua lei. A revolta se dá na arte com estilo, afinal, se ela é puramente realista, não há aqui protesto, e se ela é puramente formal, se afasta por completo da realidade, e a revolta não é uma recusa à história e à realidade. O homem revoltado é, antes de tudo, aquele que diz não. Ao dizê-lo, ele se recusa,
mas não renuncia, pois negar uma situação é dizer sim desde o primeiro movimento. Camus aponta a necessidade de uma certa medida na criação artística, conforme se percebe na seguinte citação. É uma citação mais longa. A obra em que o conteúdo extrapola a forma, aquela em que a forma afoga o conteúdo, só trata de uma unidade enganada e enganadora. Mais à frente ele diz, toda unidade que não é estilo é mutilação. Em outra passagem, Camus cita Flaubert, que diz, em arte é preciso não temer o exagero. E Camus apresenta que o exagero deve ser contínuo e proporcional a si mesmo. Em longa citação, Camus diz, quando a estilização é exagerada e consegue ser vista, a obra é pura nostalgia. A unidade que tenta conquistar é estranha ao concreto. Quando a realidade é liberada, ao contrário, em estado bruto, a estilização insignificante, e a estilização insignificante, o concreto se apresenta sem unidade. A grande arte, que para o Camus é o estilo, a verdadeira face da revolta está entre essas duas heresias. Então, essa grande arte, o estilo, ela tem que estar ali sendo medida, ela tem que estar ali situada em uma justa medida, e assim como a revolta tem que estar em uma justa medida. O Camus ele traz muito isso na revolta, né? Uma revolta medida. Ou seja, exige-se do estilo uma justa medida que a revolta contida ali, para que a revolta contida ali possa se manifestar em excelência. Em suma, é preciso enfatizar que a marca da arte e do protesto deve residir no estilo, isto é, no esforço criador em distorcer, modificar o real, pois para Camus, a criação, a fecundidade da revolta estão nessa distorção que apresenta o estilo e o tom de uma obra. A arte, portanto, é uma exigência de impossível, a qual se deu forma. Quando o grito mais dilacerante encontra a linguagem mais firme, a revolta satisfaz a sua verdadeira exigência, tirando dessa fidelidade a si mesma uma força de criação, podendo-se afirmar com isso que o maior estilo em arte é a expressão da mais alta revolta. E passando aqui a temática da criação e da revolução, né? Como Camus aborda o processo de criação. Camus, em uma de suas muitas passagens, onde confronta revolta e revolução, percebe na arte um lugar onde a revolta se completa e se perpetua na verdadeira criação, em contraste com a revolução e a arte do século XX, que são tributários do niilismo e vivem na contradição por negarem aquilo que afirmam em seu próprio movimento e ao procurarem uma saída impossível através do terror. Camus segue criticando a arte contemporânea que, devido ao seu niilismo, debate entre o formalismo e o realismo. Para o autor, se o revoltado deve recusar ao mesmo tempo o furor do nada e a aceitação da totalidade, o artista deve escapar ao mesmo tempo do frenesi formal e da estética totalitária da realidade. O autor chega a admitir, em determinado ponto do texto, que o mundo, seu tempo, é efetivamente uno, mas a unidade é a do niilismo. Camus, desde o início da obra, O Homem Revoltado, ele explana os problemas do niilismo, o colocando como obstáculo no caminho do homem revoltado. Há um certo temor de que o homem revoltado deturpe a essência da revolta e caia numa negação absoluta, já que ele traz muito o niilismo aqui no sentido negativo. Camus ainda acrescenta que a civilização só é possível se, ao renunciar ao niilismo dos princípios formais e ao niilismo sem princípios, o mundo encontrar o caminho de uma síntese criadora. A criação se revela, então, mais do que uma mera etapa presente no plano estético, visto que ela tem o papel de reencontrar a origem da revolta. Em relação à importância de se reencontrar a revolta, Camus diz: a revolta não é em si mesmo um elemento de civilização, mas precede toda a civilização. E isso pode ser compreendido na medida em que Camus deixa evidente, no conjunto de sua obra, de que a revolta acompanha o humano como inerente ao homem, estando presente em sua forma mais primitiva. Aqui também a gente pode pensar em uma das muitas explicações para a arte rupestre, né? Então, se a revolta já está ali, né? Como ele diz, em si mesmo é um elemento de civilização, porque ela precede toda a civilização, né? Ela não é um elemento de civilização, porque ela precede a civilização. Então, de repente, né, como ele coloca aqui a revolta artística, a gente pode pensar talvez na arte rupestre já como uma manifestação de revolta artística, já que a revolta precede a civilização. Seria, então, uma tentativa de os homens primitivos manifestarem um estilo, né, que pudesse pôr fim ao impulso humano por unidade,
já que esse impulso é inerente ao homem, não à civilização. Mais adiante, ao refletir sobre a situação da sociedade industrial, Camus entende que só teremos os caminhos para a civilização abertos para uma civilização se for devolvida ao trabalhador a dignidade do Criador, pois para ele a civilização não poderá separar, quer nas classes, quer no indivíduo, o trabalho e o Criador. Assim como a criação artística não pensa em separar a forma e o conteúdo, o espírito e a história. É dessa maneira que ele reconhecerá em todos a dignidade afirmada pela revolta. Afinal, a arte revoltada também acaba revelando o nós existimos. E aqui é uma referência ao cogito camusiano, né, que parte do particular para o coletivo, quando ele diz, né, eu me revolto, nós existimos. Então, a arte revoltada, ela também acaba revelando esse nós existimos da coisa. A relevância da criação se expressa ainda na afirmação camusiana de que toda criação nega em si mesma o mundo do senhor e do escravo. E isso aqui porque ele traz essa parte do senhor e do escravo na revolta histórica. Para o autor, a sociedade de tiranos e escravos na qual vegetamos só encontrará sua morte e sua transfiguração no nível da criação. Por isso a importância da criação. Todavia, Camus ressalta que a necessidade da criação não implica na possibilidade de que ela aconteça. Ela é necessária, mas significa que ela vai acontecer. Não podemos esquecer que Camus viveu tempos de guerra, de nazifascismo, de totalitarismo, genocídio, em um tempo onde as paixões coletivas estavam em êxtase. A respeito disso, o autor demonstra o temor de que o mau uso da criação nos leve à barbárie novamente. Quando o autor diz, atualmente, quando a paixão coletiva se sobrepõe às paixões individuais, é sempre possível dominar, pela arte, o êxtase do amor. Mas o problema inevitável é também dominar as paixões coletivas e a luta histórica. Há um temor de que a criação possa querer dominar o destino inteiro. Dessa maneira, a criação é colocada em risco pelo espírito da totalidade. E criar torna-se perigoso. Ao mesmo tempo que vivencia as paixões coletivas na tentativa de dominá-las, o artista é também por elas devorado. Com isso, se a criação é impossível em meio a guerras e revoluções, não teremos criadores, porque revolução e guerra são o nosso quinhão. Prosseguindo, é porque o Camus coloca aqui esse risco, né, da criação em momentos de guerra, né? O medo de que ela se perca nesse caminho em que as paixões coletivas estão ali em pleno fervor. Prosseguindo em sua crítica à revolução de seu tempo, a Revolução Conquistadora, a qual ele titula depois de Revolução Nihilista, Camus mais uma vez ressalta o desvario do seu nihilismo e ameaça a todos. O autor acaba opondo artistas e novos conquistadores, num duelo que depois ele passa a intitular de Revolução Criadora versus Revolução Nihilista. Uma luta onde os conquistadores podem matar e não criar. Já os artistas sabem criar, mas raramente conseguem matar. E nesse duelo, a sociedade revolucionária tende a matar a arte, né? A arte tende a morrer. E pensando nesse cenário, ele cita, se afinal o mundo se curvasse à lei dos conquistadores, isso não provaria que a quantidade é soberana, e sim que este mundo é um inferno. Neste inferno mesmo, o lugar da arte coincidiria ainda mais com o da revolta vencida, esperança cega e vazia na profundeza dos dias desesperados. Apesar desse inferno, um dia a vida recomeça, o Camus ressalta. E ainda que a história tenha um fim, não é tarefa do homem revoltado terminá-la, e sim criá-la à imagem daquilo que desde então sabemos ser verdadeiro. A arte nos ensina que o homem não se resume apenas à história. Ele pode também encontrar uma razão de ser na ordem da natureza. O homem, em sua revolta mais instintiva, ao mesmo tempo que visa afirmar o valor e a dignidade comum a todos, reivindica obstinadamente, para com isso satisfazer sua fome de unidade, uma parte intacta do real, cujo nome é a beleza. Camus afirma, sem medo de errar, que, sem dúvidas, a beleza não faz revoluções, mas chega um dia em que as revoluções têm necessidade dela. O autor traça um elo evidente, ou até mesmo uma equivalência entre essa beleza citada e a revolta, quando escreve que a regra dessa beleza, que contesta o real ao mesmo tempo que lhe confere sua unidade, é também a da revolta. Camus nos interroga se é possível recusar eternamente a injustiça sem deixar de saudar a natureza humana e a beleza do mundo. Com resposta afirmativa, ele logo nos apresenta como produto de toda essa discussão
uma moral capaz de iluminar os caminhos de uma revolução verdadeiramente realista. Conforme o autor, ao manter a beleza, preparamos o dia do renascimento em que a civilização colocará no centro de sua reflexão essa virtude viva que fundamenta a dignidade comum do homem, do mundo e do homem. Lembrando que em outra citação ele revela a equivalência entre beleza e revoltado no que tange essa questão colocada. E partindo para as considerações finais, a revolta artística consegue, em certa medida, expressar em seu feito elementos da revolta metafísica no que diz respeito à recriação do mundo pelo artista, que pode ser visto também como um ato de revolta em relação ao Criador, já que a revolta metafísica aqui, a criatura se rebela contra o Criador, e aqui ele pode criar mundos, assim como o Deus, como o Criador. Então, seria também uma maneira de revolta metafísica. E também traz para o plano estético elementos da revolta histórica, na medida em que o artista recria um universo cujas leis são ditadas pelo estilo que ele imprime na obra. O artista desafia a história ao poder traçar novos enredos e novos fins para a história, recontando a história e vendo o fim dela, né, sem ter que morrer. A revolta no plano estético traz harmonia na figura de sua unidade tão almejada, ao se apresentar, em caso de grande estilo, com medidas e tons que equilibram o real com o imaginário, e ao se desvencilhar da força de negação absoluta presente na revolta metafísica e histórica. Vale ressaltar que, no caso da revolta histórica, a revolta artística lhe apresenta soluções para um de seus principais contradições, o embate entre senhor e escravo. O escravo tomaria o lugar do senhor na revolta histórica. Podemos, em síntese, dizer que também que a revolta artística consegue encontrar na unidade concebida pela natureza, pela beleza, uma moral que pode guiar o homem em tempos de revolução, assegurando um cenário na qual a revolta se faz permanente e com ela sua grande virtude, o respeito à dignidade comum a todos os seres humanos. E quando ele traz aqui essa resolução para o problema ali da revolta histórica, né, esse embate entre senhor e escravo, é uma coisa que sempre me incomodou muito em Camus, porque pode ser visto como passividade, né, essa coisa de que o escravo ali, ao se rebelar contra o senhor, ele não pode, primeiro, tentar tomar o lugar do senhor, e ele também tem que se solidarizar com o senhor, levando em conta uma essência da natureza humana, a uma dignidade comum da natureza humana que o Camus defende, a ponto de que esse escravo ele não pode, por exemplo, assassinar o senhor, ou ele tem que levar em conta, ter uma certa empatia. Então, essa é uma coisa que me incomoda. Depois eu consegui entender um pouco melhor essa questão. E é isso, né? O Camus ele acaba chegando no final desse capítulo à conclusão ali de uma moral comum, uma moral que pudesse contemplar todos ali, de algoz a figura oprimida ali, né? Então, é isso que ele traz nesse capítulo. Ele meio que, depois de traçar todo o ciclo de revolta no livro, a revolta artística para ele consegue manifestar a expressão máxima da revolta e consegue meio que juntar tudo ali, né? Consegue fechar todo o ciclo, todas as questões que envolvem a revolta. Consegue resolver problemas da revolta metafísica, consegue resolver problemas da revolta histórica. E essa parte também do lugar do escravo tomaria o lugar do senhor, ele cita, né, em outro ponto que eu trouxe, que a revolta artística ela consegue acabar com esse embate também entre senhor e escravo, né? Mas é um problema, assim, ele traz uma moral que, ao meu ver, é meio que inatingível, assim, eu acho que falta violência em Camus, eu acho que é uma coisa que sempre me incomoda nele, né? Falta violência, porque